Peraí, mas onde está o lugar, então, da crítica? Sim, irmãos, a crítica tem o seu lugar muito claro nos relacionamentos. E precisamos considerar isso. Quando é o tempo de criticar, como é a maneira pela qual eu tenho que criticar, como eu faço isso, em que momento a crítica é bem aceita, e aí temos que trabalhar isso. Deixa eu contar uma historinha para você. Um certo dia um fazendeiro parou à margem da estrada e ficou olhando uma grande carroça com uma mudança vindo lá na sua direção. A poeira subiu quando a carroça parou e o condutor gritou: "Estamos de mudança de Itararé para Frondosa", isso foram nomes que eu coloquei aqui na história, "ainda falta muito para chegar lá." "Quase 50 quilômetros", respondeu o fazendeiro. "Que tipo de gente?" perguntou o fazendeiro. "Que tipo de gente vocês deixaram para trás em Itararé?" quis saber o viajante. "Ah, um pessoal bem negativo, desanimado, pessoas trapaceiras, bastante ingratas, um bando de gente sem Deus, todos eles. Esse é o principal motivo da nossa mudança de lá com a minha família. Não aguentava mais. Então, que tipo de gente encontraremos lá em Frondosa?" "Exatamente o mesmo tipo, lamento dizer", disse o fazendeiro. O fazendeiro tinha razão, toda razão, total razão. Sabia que o viajante encontraria na próxima cidade o mesmo tipo de gente que em sua percepção, que na sua ótica, que na sua visão, que no seu parecer, deixaram na cidade anterior. O modo como encaramos a situação e a atitude que escolhemos tem relevância sobre como experimentaremos a realidade. Então parece que a cidade inteira é uma cidade ruim, cheia de gente que não presta, pessoas ingratas, que não conhecem a Deus, porque é a minha ótica, porque é assim que eu estou enxergando, porque é assim que eu estou vendo. Então, lá no meu trabalho, no meu escritório, que lugar ruim, que chefe ruim, que supervisor que não ajuda, que amigo enrolão. Talvez seja verdade. Mas em muitos casos, o que nós vemos é, de fato, a minha visão, a minha percepção da realidade, e eu passo, então, a criticar tudo e todos. Será mesmo que a cidade inteira era mesmo como aquele homem pintou para o fazendeiro? Será que as realidades de onde nós estamos inseridos, lá no meu casamento com a esposa, será mesmo que ela é sempre aquela mulher que eu pinto nas minhas reclamações, nas minhas críticas? Será mesmo que o meu marido é esse brucutu que eu falo tanto? Será que os meus filhos são tão assim, rebeldes como eu pinto? Os meus pais, protetores, não me deixam fazer nada, que reclamam, que falam de tudo? Será mesmo que as coisas são assim? De fato, irmãos, talvez seja. Talvez seja. E aí não queremos tapar o sol com a peneira, dizer que os problemas não acontecem. Deixe-me rapidamente com você definir a expressão crítica. Crítica é ato de apontar defeitos, dizer mal de, depreciar e censurar. E como precisamos aprender, irmãos, em nossas casas, a olhar o outro numa ótica diferente. Numa ótica da realidade, não numa ótica que eu inventei na minha cabeça, porque as coisas não suprem as minhas necessidades como eu gostaria que elas fossem supridas. Deixe-me dar um outro conceito, uma outra definição de crítica. Fixar atenção nas falhas percebidas do outro, sem levar em consideração o seu bem. Fixar atenção nas falhas percebidas do outro, sem levar em consideração o seu bem. Veja como é interessante isso. Uma rápida análise dessa segunda frase, que é fixar atenção nas falhas percebidas do outro, sem levar em conta o considerar o seu bem. Pensemos então, fixar atenção. Tem pessoas que são extremamente críticas, não conseguem ver nada de bom nas pessoas, sem antes salientar as coisas que, a seu ver, não são boas. E sabe, meus irmãos, eu também acho que eu sou contaminado com esse vírus aí.
Eu luto muito para poder ver o melhor das pessoas, mas parece que a gente anda sempre uns aos outros, nos confundindo, nos machucando, não olhando o melhor que as pessoas têm para oferecer algo para a nossa casa, para a nossa família, para o nosso trabalho, para a igreja, e essas coisas estão muito ruins, e você vê um mundo todo criticando o outro, um falando mal do outro, um reclamando do outro, e essa coisa toda que é perniciosa, chega a ser diabólica, porque ela não expressa de fato o verdadeiro amor que nós precisamos ter. Vamos olhar apenas a parte de falhas percebidas, fixar atenção nas falhas percebidas do outro. Quem disse que as falhas que eu percebi são realmente falhas? Quem disse que quando eu olho para o outro e o que ele está fazendo, de fato é errado? Ou é errado porque eu não penso assim, é errado porque eu não gosto assim, é errado porque eu não entendo a realidade assim, eu não gosto porque eu acho que o meu conceito teológico é assim, porque eu não concordo, porque eu começo então a dar flechada nas pessoas, porque elas fazem coisas que não me agradam. E aí eu vou dizer então que eu estou percebendo suas falhas. Mas precisamos considerar que os olhos que percebem as falhas dos outros são os olhos pecadores. Olhos que às vezes veem muito mais o que é negro, o que é escuro, o que é maldoso, o que é contaminado, do que aquilo que de fato acontece com a realidade. Mas a última parte desse conceito, irmãos, é que nos ajuda muito. Porque surge uma pergunta: como poderei ajudar quem quer que seja, se eu não fixar os meus olhos nos erros? Eu não perceber as falhas? A última parte da frase diz assim: sem levar em consideração o seu bem. Quando você olha para alguém meramente com uma crítica, seja ela absolutamente inteligente, absolutamente verdadeira, absolutamente aquilo que é a expressão real, né, e verdadeira, mas que não há um propósito de abençoar, não há um propósito de considerar o seu bem, então fique com a sua boca calada. Eu acho que aí está o segredo que nós precisamos considerar. Se não há intenção de fazer bem ao meu irmão, por qual razão penso que tenho o direito de criticá-lo? Se eu não quero ajudar, qual a razão de criticá-lo? A crítica sem amor é um horror. E até combinou aqui. A crítica sem amor é um horror. E precisamos considerar isso. Antes mesmo da gente falar sobre como a crítica estraga o amor, como a crítica suplanta o amor, eu queria falar um pouquinho como está o contexto aqui de 1 Coríntios 13. Por que é que 1 Coríntios 13 é algo que parece tão distante da nossa realidade e é um dos hinos mais lindos que a Bíblia produziu? Porque parece que esse texto é um texto tão real, tão verdadeiro, mas que anda longe das nossas portas, dos nossos endereços. A igreja de Corinto tinha uma doutrina muito boa, diz o texto bíblico. A igreja de Corinto tinha muitos dons espirituais, como diz o texto. Mas ela tinha muitos problemas de falta de amor. A crítica gerava tantos problemas naquela igreja. Então nós vimos no capítulo 1 ao capítulo 4 de 1 Coríntios, o partidarismo na igreja. E aí, os líderes eram criticados: eu não gosto desse, não vou ficar com aquele. Eu sou de Paulo, não, eu sou de apóstolo, não, eu sou de Cristo. E aí cada um então puxa sardinha para o seu lado, porque não gosta do líder tal, não gosta do líder Y, X e Z. Havia, no capítulo 6, que Paulo descreve, uma tolerância de pecado na igreja. Havia no capítulo 6 ainda uma imoralidade gigantesca acontecendo no seio da igreja. Capítulo 7, Paulo fala de problemas de casamento, de situações de divórcio, de uma série de coisas mais. Havia abuso de liberdade cristã. As pessoas não entendiam, então, que o evangelho dava aos crentes liberdade, mas não para usar a liberdade para pecarem mais. Capítulo 11, nós temos aqui, quando Paulo orienta sobre a celebração da ceia. E ele fala então que era necessário que não houvesse abuso da ceia. Fala de uma festa que havia antes da ceia, a festa ágape, onde os crentes se embriagavam com vinho e comiam como glutões.
enquanto que os pobres ficavam sem comer e sem beber. Então Paulo condena isso. Havia no capítulo 12, capítulo 14 de 1 Coríntios, ele termina a sua carta, dizendo que há muitos abusos a respeito dos dons espirituais. Vejam que apenas o capítulo 5, que eu não mencionei, e o capítulo 13, que eu vou mencionar agora, tem uma coisa boa em Coríntios, no sentido de mostrar a verdade. Capítulo 5, ele fala sobre a disciplina que foi realizada naquela igreja. E no capítulo 3, ele vai dizer que é muito importante, é muito necessário que haja amor em tudo aquilo que deve ser feito e deve ser realizado. A igreja seria diferente se todos esses problemas fossem vistos sob a ótica do amor. Então a pergunta é, por que o amor é a solução para a crítica que gera problemas? Porque precisamos considerar o amor como algo mais importante a respeito desta questão. Pastor, eu posso criticar? Sim. Nós temos que criticar? Sim. É necessária a crítica? Também. Mas há alguns moldes que são colocados para que isso aconteça. Em quase toda a Bíblia, nós temos orientações de como devemos confrontar ou criticar, como apontar o pecado, apontar o erro, apontar os caminhos tortuosos, apontar algo que não vai bem. Então, nesse sentido, é necessário que nós apontemos o pecado. A grande questão é como é que isso deve acontecer? Como é que eu aponto o pecado? Então, quero trabalhar com os irmãos do texto. Olha para 1 Coríntios capítulo 13, versos de 1 a 3. Nesse momento, a pergunta é, como temos que olhar o pecado, ou melhor dizendo, como temos que olhar o amor, e como que ele pode ajudar, o porquê ele pode ajudar a suplantar os problemas, inclusive o problema da crítica. Porque ele é mais que prática de bondade. Então, quando se define amor pelos meios de Hollywood, quando se define amor pela mídia, quando se define amor em todos os contextos aí, o que se vê não é um amor, não é uma demonstração mais que prática. Porque se nós podemos fazer muitas coisas sem amor. Aliás, alguém disse que eu matei por amor, não é isso? Eu fiz isso por amor. E é uma série de coisas acontecendo por amor. Não, sim, fazemos o bem também por amor. Mas no meio de uma igreja toda confusa, de uma igreja que estava vivendo com brigas, contendas, críticas, tudo isso aí, o texto nos mostra qual é o propósito aqui, qual é a maneira com que Paulo vai usar isso. Ele vai dizer, então, é preciso que haja amor. Então, essa igreja de 1 Coríntios não amava. Ela fazia coisas, ela se envolvia. Está numa cidade portuária, recebe gente de todos os lugares do mundo, vários idiomas, várias coisas, e os problemas estão acontecendo, mas aqui há algo especial, porque Paulo fala, para tudo. Para tudo. Sejam coisas boas, ou sejam coisas ruins, ou tudo aquilo que você intentar fazer, pensa nisso. Se não for permeado por amor, não adianta. Não vai resolver, não vai ter lugar algum para isso. Olha o texto comigo mais uma vez, meus irmãos. Ele vai repetir 3 vezes a mesma expressão. Mesmo que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, mas não tivesse amor, era barulho. Ou seja, e é interessante porque esse é um texto mal interpretado por aí, porque mesmo que eu falasse a língua dos anjos, a expressão é hiperbólica, ou seja, é uma expressão que ele traz como um conceito para mostrar uma verdade. Mesmo que eu falasse a língua dos anjos. Em todo o contexto bíblico, há algum momento que um anjo aparece para alguém, que alguém tem que traduzir o anjo? Não, porque anjo fala a língua dos homens. Então, aqui é uma visão apenas de um conceito que Paulo usa. Não existe língua angelicais para falar com gente. Ele vai dizer que se ele falasse língua dos anjos, que ele não fala, mas se ele não tivesse amor, era só barulho. E quanto barulho a gente vem acontecendo por aí em todos os lugares. O texto continua, ele vai dizer no verso 2, mesmo que eu tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios,
e tivesse todo o conhecimento, mesmo que tivesse fé suficiente para mover montanhas, e Jesus falou isso em Mateus, mas não tivesse amor, eu nada seria. Não só o que eu faço é barulho, mas eu não sou nada, diz o texto. Versículo 3 ele diz: mesmo que eu distribuísse todos os meus bens para o sustento dos pobres e entregasse o meu corpo para ser queimado, mas não tivesse amor, eu não teria benefício nenhum. Então, o fato aqui, meus irmãos, é que o amor ele é mais do que uma prática bondosa. O amor é mais do que uma ação prática. Amor é muito mais do que isso, ele é a essência. Amor é mais que prática, amor é algo que está na essência. A questão não é o que você faz, e sim por que faz o que faz. Como já vimos, eu tenho que fazer o bem pelos outros. E qualquer palavra que eu venha de julgamento, qualquer palavra de crítica, qualquer palavra que venha, ela precisa ver com esse conceito: eu vou me doar para cuidar. Então, aquelas críticas que não trazem solução nenhuma, não é? Você não sabe fazer isso. Você não sabe fazer isso. Ok, que bom. Mas eu vou ajudar você. Faça assim, 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 tem esse processo assim, assim, fica pronto. Mas a crítica puramente por crítica não ajuda, não funciona, não estabelece princípio nenhum, e isso é um problema. O Novo Testamento, irmãos, traz para nós 3 conceitos de amor. Primeiro é o amor eros. Esse é o amor sensual, é o amor de Hollywood, das novelas, é o amor que se apresenta como um interesse pessoal, o amor que é mentiroso, o amor que não é de fato amor, porque ele é egoísta. Temos a segunda palavra que nos ajuda no Novo Testamento, que é a palavra filéu. Este é o amor de irmão. Seja ele amor de irmão de fato de sangue, ou amor de adoção por uma comunidade de fé. Essa é a expressão que Paulo usa aqui. Então eu tenho amor eros, que é amor de paixão, que é amor sensual, que é amor que está também nos relacionamentos conjugais. Eu tenho amor filéu, que é o amor de irmão. E eu tenho também o amor ágape. Essa é a expressão de 1 Coríntios 13. O amor ágape é o amor sacrificial, é o amor que dá e não pede nada em troca, é o amor autocentrado, é o amor altruísta, melhor dizendo, é o amor que faz sempre pensando no bem do outro, nem que eu perca com isso. Infelizmente, nem sempre somos bons em manifestar amor. Aliás, quando achamos que estamos manifestando amor, geralmente é um amor que tem que fazer algo bem para mim. Se esse amor não faz bem para mim, então não é amor. E é por isso então que terceiro, quarto, quinto, sétimo casamento, exatamente porque alguém deixou de fazer alguma coisa por mim. Você não sabe fazer ninguém feliz, então sempre se esquece de olhar para si mesmo. Alguém não supriu a minha necessidade, não foi bom o suficiente para mim, não trabalhou direito. Aliás, é bom que eu diga que a diferença entre reclamação e crítica, de novo, a crítica é centrada na pessoa, enquanto que murmuração são centrados nas circunstâncias aí. Meus irmãos, se a atitude não estiver centrada no outro, não pode ser chamado de amor, e sim de egocentrismo. O maior problema que eu enfrento e você enfrenta, a igreja enfrenta, o mundo enfrenta, é que nós somos adoradores de nós mesmos, adoradores das nossas coisas, adoradores de nós. Então, quando o outro não é o que eu penso, quando o outro não faz o que eu penso, quando o outro não me satisfaz, então ele não é bom. Então é melhor criticá-lo, é melhor quando eu não concordo com a posição dele. E você vê isso muito no meio religioso, né? O irmão da igreja tal, ele crê nisso, então, peraí, é só isso que nós temos que olhar? A capacitação teológica que ele tem? Eu poderia trazer aqui várias informações a respeito de como nós erramos com relação a isso. Por isso, quando olho para as dificuldades do outro e critico, tenho que ter certeza do que eu estou fazendo isso para o bem dele. Jogar uma crítica ao vento beira mais a fofoca ou a incompetência
do que o amor. Eu não gosto da minha igreja, não gosto do meu pastor, não gosto do meu irmão, não gosto da equipe de som, não gosto do louvor, não gosto do culto, não gosto de nada, e tudo está errado, e eu pergunto, tudo está errado e você está certo? Eu acho que alguma coisa está errada. Não estou dizendo que essas coisas, não, de fato, não possam não estar erradas. Mas eu preciso participar do processo. Eu preciso contribuir do processo. Então, eu teria autoridade, porque eu estou querendo o bem. Querer o bem é amor. Ainda que eu falasse, ainda que eu conhecesse, ainda que eu tivesse, ainda que eu construísse, ainda que eu fizesse um monte de coisa. Mas se não for por amor, não vale nada. É barulho. Você não se estabelece como aquele que faz o bem. E como ele termina o texto dizendo que você pode até queimar o seu corpo, que não vai ter benefício nenhum para a sua vida. Então, antes de criticar, é preciso que nós pensemos isso. Sabe por quê, meus irmãos? Porque o amor, ele destrói a crítica, porque ele é completamente altruísta. Vamos olhar para o texto. Versículo 4. Ele vai trabalhar aqui 2 conceitos positivos e 13 conceitos negativos. Ele começa dizendo o seguinte, ó, o amor é paciente, o amor é benigno. 2 textos ali positivo. Olha, irmãos, se você não tem paciência com as pessoas, para que elas possam perceber o cuidado para mudar, você se coloca como juiz dela. E Jesus sabiamente, é claro, Jesus sábio, parece, né? Ele vai dizer que a gente que tem uma trave no olho. Ô irmão, tem um cisquinho no seu olho aí, ó. Tira esse cisquinho do seu olho aí, hein? Vai te atrapalhar, hein? E está com uma trave, um tronco, uma madeira no olho desse tamanho. Porque via de regra, irmãos, nós olhamos para as coisas que estão erradas ao nosso redor e não temos coragem de fato dizer, eu tenho problemas. De fato, crer que no processo eu não estou contribuindo. É mais fácil então eu criticar pessoas para se afastarem de mim do que dizer, vem cá, estamos no mesmo barco. Vamos corrigir esse negócio aí. Você me ajuda, eu te ajudo e a gente consegue caminhar? Ou eu questiono as pessoas com os seus pecados e seus problemas e não me permito que elas me procurem para dizer, vem cá, está errado isso aqui. Você precisa cuidar disso aqui. Quero repetir isso, irmãos. Nem toda crítica é justa. Daqui a pouco eu falo um pouquinho melhor sobre isso. Nem toda crítica é justa. Eu não tenho que ouvir todas as críticas. Melhor dizendo, eu não tenho que ficar todo preocupado com todas as críticas. Mas eu preciso pensar sobre isso. Agora, veja como ele vai dizer aqui, amor é paciente. As pessoas não saem daqui e mudam no outro dia. Elas são cuidadas. Eu tenho que ter paciência. Jesus é paciente o tempo todo conosco. Foi paciente com 12 discípulos que ele mesmo escolhera, que tinham problemas. Porque amor é bondoso. Amor olha para o outro e sabe que veio do mesmo pó. Sabe que veio, que no coração dele originou o mesmo pecado que ele originou no seu. Sabe que tem as mesmas crises com outros nomes. Sabe que você é tão defeituoso e tem a mesma esperança na cruz de Jesus para ser restaurado no último dia que os outros deveriam ter. Então, quando falta bondade, o que está travestido nessa crítica é um orgulho pessoal. É uma glória que se manifesta maligna. Agora veja como ele vai dizer. Ele vai dizer, não se porta... o amor é paciente e benigno. Ele fala, não é invejoso, não se vangloria e não se orgulha. Eu sei, quando eu critico o outro, eu não posso me vangloriar. Eu não posso me orgulhar, dizer, não, eu sou o cara. Ele não, mas eu sou o cara. Ele faz, mas eu não faço. Ele é ruim, mas eu sou bom. Ele está errado, mas eu estou certo. Como se em toda a sua vida,
em todos os momentos, você fosse alguém completamente separado de pecado, de dor, de sofrimento, e que ninguém pudesse criticá-lo. Quando você ama, você não se importa com indecência e não busca os seus próprios interesses. Você não se enfurece, não guarda ressentimento do mal. Deixa eu dar um exemplo aqui. Diz que o amor é bondoso. Então você vai lá e critica um irmão pelo problema X que ele possa ter. Senta com ele, estou percebendo isso, está acontecendo assim, eu quero ajudar você. E ao invés de receber uma palavra boa, irmão, obrigado porque você veio me ajudar. Não, o irmão fica ligadão. Ele fica nervoso, ele fala que não é assim que as coisas estão acontecendo. E aí você vai agir com amor quando você não se vangloria, quando você não se importa com indecência, você sabe que não está buscando os seus próprios interesses, você não se enfurece porque ele não respondeu bem, você não guarda ressentimento do mal. Vim ajudar aquele infeliz, aquele irmão que estava no pecado, errando, e agora ele faz isso comigo. Que infeliz! Aí você começa a pecar, porque ele não atendeu bem a sua recomendação. Não se alegra com a injustiça. Irmãos, não podemos nos alegrar com a injustiça. Há alguma coisa errada com o seu irmão, você precisa ter coragem de sentar com ele, convida ele para tomar um café com um bolo de fubá na sua casa, diz, querido, senta aqui, vamos conversar. Eu tenho muitos problemas na minha vida, muitos pecados, eu luto com eles, mas eu tenho percebido que o irmão tem lutado também com o seu, e eu queria saber em que eu posso te ajudar com relação a isso. Não importa qual seja o pecado, qual seja a situação, a crítica, porque é o corpo. Você não deixa o seu corpo ter um problema no dedo, por exemplo, e começa a criar uma bola desse tamanho, e o sangue para aqui, para de circular, e se você não cuidar dele, você vai ter que perder o dedo, e aí é um problema. Não, você cuida dele, porque é o seu corpo, você ama o seu corpo. Quando você olha para a igreja, para os seus irmãos, para a sua família, seu esposa e filhos, você quer o bem da sua família. Não tem esse negócio de ficar sempre ressentidinho, machucadinho, qualquer coisa, cria um celeuma, tem aí um sentimento de buscar os próprios interesses, qualquer coisa se ressente do mal, fica emburrado. Não se alegre com a injustiça. Olha o que ele diz aqui, mas congratula-se com a verdade. Eu queria parar um pouquinho para dizer o seguinte, sua crítica tem que ser verdadeira. Você tem que ter certeza do que você está falando. Chama o seu irmão, olha, irmãos, eu vi isso, aconteceu isso, eu quero cuidar de você. Porque às vezes a gente toma para nós uma situação que acontece qualquer, e você já sai falando, reclamando um monte de coisa, cuidando, não teve paciência e bondade para saber como que é o processo, como as coisas vão acontecer. Isso não é amor. Isso não é amor. E aí, o texto coloca para a gente aqui que quem de fato não se alega com a injustiça, mas ele se congratula com a verdade. Será que o que eu estou dizendo é verdade? Paulo trabalha isso muito propriamente em Filipenses, né? Qual deve ser a nossa visão? Tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é santo, tudo que é... Isso enche o seu coração, a sua mente. Mas trazer para a sua mente coisas a respeito do outro, do seu irmão, esposa e filhos, sem que não seja verdade. Você está, então, mostrando todo o orgulho que você tem, toda a crítica destrutiva e maligna que tem. Mas amor não. Amor, ele é altruísta. Ele olha o benefício do outro primeiro. Ele cuida do outro primeiro. Ele se dá em prol do outro primeiro. E isso tem que ficar muito claro na nossa mente todo o tempo. Para terminar. Sabe por que o amor é assim? Porque ele é eterno. Eu tenho dito muitas vezes, irmãos, nos nossos grupos de casais, eu creio piamente nesse conceito, já disse aos irmãos várias vezes, que amor não é um sentimento qualquer. Amor não é algo que eu descobri. Não, amor, ele é uma decisão. Eu decido amar. E sabe por que eu creio que isso é verdade, irmãos? Porque quando Jesus conversou com seus discípulos, ele diz assim, olha, vocês devem amar os seus inimigos. Sabe quando eu amo meu inimigo? Humanamente falando, nunca. Ele me traiu, ele mentiu, ele me envolveu em problemas, ele me roubou, ele fez alguma coisa que... Então não tem amor por ele. Mas Jesus, gente, para com esse negócio aí e ame o seu inimigo. Então eu tenho que decidir que eu vou amar meu inimigo. Então, irmãos, quando eu decido por conviver com pessoas, esposo e esposa, dois sujeitos pecadores,
Tem um livro interessante, eu mandei para os irmãos uma vez, o áudio desse audiobook, Quando Pecadores Dizem Sim. Esse é o material que eu estou estudando com um grupo de casais. Quando Pecadores Dizem Sim. Gente, você é pecador e a sua esposa também é pecadora. Os seus filhos vieram de você, são pecadores iguais a você. E você é a expressão de pecado dos seus filhos. Nós somos pecadores. Nós não teria como ser diferente. Então, por isso a gente fica mandando flechas de crítica para o outro, flecha de crítica para o outro, e atira num na crítica, e reclamando da crítica, e sofre tudo amarguradinho, porque o outro não... E sabe, isso tudo vai amargurando, machucando, destruindo a família, a igreja, e os relacionamentos, a comunhão das pessoas, porque crítica é algo que, se não for para o bem, se não for com verdade, se não for com paciência, se não for com bondade, é alguma coisa que destrói todos os relacionamentos, e isso não é bom. Mas ele vai dizer que o amor tudo sofre, o amor tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Eu sofro quando eu critico meu irmão, eu aponto o pecado dele, eu sei que ele está em dificuldades, então, de fato, eu sofro com isso. Paulo vai dizer isso. E este amor é um amor que acredita. É possível mudança. Deus vai operar na vida daquele que eu estou criticando, e eu vou estar com ele, e Deus vai cuidar, vai abençoar, vai resolver o problema. Eu creio nisso. Paulo fala que amor não só sofre, mas ele crê, mas ele espera. Ele termina o texto dizendo, o amor, versículo 4, o amor é paciente, e ele repete agora, o amor espera. Ô, mano, você tem que agora, se tem um pecado agora, resolve já. Há pecados, sim, irmãos, que são resolvíveis rapidamente, num piscar de olho ou num estalar de dedos. Mas há pecados que nós lutamos com eles. E agradeça a Deus se você não tem pecado nenhum. Que eu acho que não é verdade. Mas agradeça a Deus. Porque todos nós estamos em algum momento lutando com algum tipo de pecado na nossa mente, no nosso coração, na nossa prática. E temos que lutar com isso. E quando então alguém lhe procurar e disser, irmão, vem cá, alguma coisa não vai bem, acate isso. E quando você olha para o outro, você precisa considerar isso. Sofra, creia, espere e suporte. A palavra suporte nesse texto, como é o texto também de Colossenses e Coríntios, ele vai dizer que, no Novo Testamento, que suporte, nós temos que suportar aquele irmão, né? Eu já ouvi assim, os nossos anjos não batem, né? Os nossos santos não batem, né? Mas a gente precisa se suportar. E parece que suportar, aquele negócio não fica aguentando aquele sofrimento. Não, irmãos, a expressão aqui de suporte vem do original, que é entrar embaixo, é suporte. Cadê o suporte aqui da Bíblia? Está aqui, está segurando. Então, amor, entra embaixo e suporta o outro, cuida do outro. Então eu critico o outro, eu chamo a atenção do outro e o ajudo, e estou perto dele. Não é só falar e abrir a minha boca grande, né, e expressar uma série de coisas aí. Aí ele termina o texto no versículo 8, que nós estamos avaliando aqui, embora ele continue, diz assim, o amor jamais é vencido. Não há nada no mundo que possa vencer o amor. A expressão que João usa no Evangelho de João é assim, ó, Deus é amor. E amor não pode ser vencido, Deus não pode ser vencido. E a expressão de Deus que vem para nós, porque Paulo fala aqui em Coríntios exatamente isso. Ele então derramou amor nos nossos corações. Em qual medida? Na medida certa. Quando lemos o livro de Gálatas, que ele mesmo escreveu, ele vai dizer isso. O fruto do Espírito, ele começa com o quê? Com amor. Então, eu tenho o próprio Deus vivendo em mim. Eu tenho o fruto dele, que é o amor. Então não posso agir diferente. Mas, irmãos, que luta, é mais fácil falar esse negócio aqui do que viver isso, porque é muito difícil viver amor. É muito difícil despirmos dos nossos pecados, das nossas críticas, essas coisas que nos afetam muito. Temos que entender que amor não acaba. Então, se o amor acabou, você desistiu. Se amor é decisão, então você desistiu. Porque amor não acaba. E nem sei se era amor, então, porque você desistiu. Não podemos desistir das pessoas. Não desista do seu marido. Não desista da sua esposa. Não desista da sua família, dos seus filhos, do seu pai,
Não desista, porque amor não desiste, amor não acaba. Mas ficar criticando, porque é assim, porque faz isso, porque faz aquilo outro, porque é assim, assado, não sei o quê. E vai aumentando as críticas, e é uma barreira de críticas, vai servir de atrapalho e de barreira na relação que você possa ter. Por isso, querido, o amor que é descrito aqui em 1 Coríntios 13, vai dizer que esse amor é mais que bondade, é mais que ato de bondade. Ah, porque ele deu um dinheirinho ao pobre ali, porque não sei o que lá, isso não significa ser amor. Amor é altruísta, centra no outro, pensa no outro, cuida do outro. Amor é eterno, amor não acaba. Se acabou, você desistiu. Se você desistiu, não perseverou. Esse texto está dentro de um contexto maior, que fala aqui que três coisas existem aqui, ele vai mencionar. Ele vai falar sobre a fé, a esperança e o amor. Então o amor é maior que a fé. O amor é maior que a esperança. Quando chegarmos à eternidade, não haverá mais necessidade de fé, já estaremos diante do Cordeiro. Quando chegarmos no céu, não precisaremos mais de esperança, já estaremos com o Cordeiro. Então o que reinará para todo sempre, já que Ele é o amor, será o amor. Nada pode impedir isso. Então podemos gozar esse privilégio já aqui na terra, amando as pessoas, cuidando delas. Pastor, você não conhece minha esposa, você não conhece meu marido, não precisa, eu conheço você. E você sabe quem você é. Se de fato você está amando, ou você está então permitindo que as críticas aconteçam. Deixa eu terminar aqui dizendo o seguinte. Quando alguém criticar você, ouça a crítica. De verdade, ouça a crítica. Depois, avalie honestamente se a crítica é verdadeira. Porque pode ser que ela seja verdadeira. E quantas vezes criticado fui e era verdade. A maioria das vezes que eu sou criticado, as pessoas têm razão. Valorize a crítica como sendo vindo de Deus para cuidar do seu coração e da sua vida, para restaurar você. E responda positivamente à crítica. Sabe como? Arrependendo-se. Agora, isso é uma maneira como eu e você recebemos a crítica. E como fazemos isso? Amando. Criticamos com amor. Criticamos vendo esse amor como altruísta. Criticamos vendo esse amor como eterno. Amando pessoas. Cuidando delas como elas precisam ser cuidadas. Por isso, minha oração, irmãos, nessa noite, é que nós compreendamos isso. Jesus, desde quando o mundo é mundo, começou lá no Jardim do Éden. Deus apontando e criticando Adão. Adão, o que você fez, Adão? Adão estava sendo criticado pelo próprio Deus. A história inteira da Bíblia é Deus levantando profetas para criticar o seu povo. O que estão fazendo? Mas sabe como isso é interessante? Porque Deus sempre soube que nós somos incompetentes, nós somos incapazes. Deus sempre soube que nós não temos condições de fazer aquilo que nós deveríamos fazer. Que nós não conseguiríamos vencer. Sabe o que Ele fez? Ele amou. Paulo fala no Romanos 5, Deus dá prova do seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Você não tem jeito, Marli. Renê, pode morrer o Renê, porque não, nada disso. Ele dá prova do seu amor, sabendo que nós somos pecadores. Porque amor não acaba, porque amor é centrado no outro, porque amor é mais do que prática, é por isso que Ele amou. Então, você que está aqui hoje à noite, precisa entender isso. O amor de Cristo deve nos constranger, como o apóstolo Paulo fala. Se as pessoas não estão criticando você sem amor, saiba que maior que elas vem o amor de Deus. Se você não está criticando as pessoas, algum problema tem. Não está amando pessoas, porque o amor vê o erro dos outros e cuida deles. Se você só critica as pessoas sem amor, então você é egoísta. Então essas atitudes, irmãos, que nós estamos vendo nesses dias aqui, tem nos mostrado que nós precisamos, dia a dia, de abrir o nosso coração para Deus.
Se os seus olhos, se a sua boca só consegue criticar os outros, você é mais egoísta do que você imagina. Você não tem gratidão nenhuma. Você vive a sua vida como um egocêntrico. Você não usa amor. Você não usa o seu tempo para abençoar pessoas. O seu dinheiro para abençoar pessoas. Algumas vezes é assim, você critica um problema que o irmão tem, e quando você vai descobrir o que é o problema todo, você vai ter que investir dinheiro nisso, o seu tempo nisso. Você está tudo de boa, né? Gastar dinheiro com isso, ficar encontrando com o irmão, isso aí eu tô de boa. Você não entendeu o Evangelho. Você não entendeu o amor de Cristo. Você só quer receber da parte de Deus, mas não quer compartilhar desse amor. E você então cai nessa malha de criticar, de falar do erro dos outros. Você precisa amar pessoas. Porque você foi amado por Deus sem merecer nada. Deus tinha todos os motivos do mundo para nos criticar e desistir de nós. Mas Ele não fez isso. Ele apontou o nosso erro. Romanos 3, 23. Todos pecaram, destituídos, separados estão da glória de Deus. Mas Ele fala, mas eu vou mandar Jesus para morrer, porque eu quero provar que eu amo vocês. E provou que nos amava. Essas pessoas que estão aqui devem ser provas do nosso amor também. Não adianta, irmãos, amar esses que estão aqui quando você não ama a sua esposa, seu marido e seus filhos. É isso que João diz. O mundo vai conhecer que nós somos discípulos se nós amarmos uns aos outros. Prega lá para o seu amigo amor, não sei o quê, e se degradia com seu irmão, não ama sua esposa, detona os seus filhos, não ama o seu pai, se rebela contra eles, e aí ama o mundo. Não, você não está amando nada. Amor é mais do que prática bondosa. Amor é entender a essência do que significa amar. E amar é reconhecer isso. Eu sou necessitado, mas eu fui amado por Deus. Esse amor eu quero compartilhar com os outros. O meu desejo para você e para mim, para as nossas vidas, que nós somos pecadores, é de fato pedir a Deus que nos ajude a amar com o amor dele. Ah, mas como que eu faço isso? Vou te dar um conselho e uma informação que talvez você não saiba, né? Mas há um texto na Bíblia que diz que Deus já pôs amor no nosso coração. E se você tem o Espírito de Deus, você também tem o fruto dele. Então é só você buscar o fruto. E o primeiro da lista é amor. Você pode amar mais do que você está amando. Você pode criticar menos do que você está criticando. A pergunta aí para terminar, irmãos. Você não precisa. A crítica é alguma coisa saudável, boa. Mas ela precisa ser permeada com o amor de Deus, com o amor pelas pessoas. Quando você vira alguém numa situação de pecado, de dificuldade, de falta de visão, diga assim, Deus, usa-me a mim para ajudar o meu irmão, meu marido e meus filhos, para eu cuidar deles. E você expressa amor e mostra a crítica. E pode ser que ela não seja bem-vinda. Aí você não se enfurece, não fica briguento, nervoso. Você simplesmente diz, Deus, estou aqui para cuidar e para ser uma bênção também. Amor não é amor de Hollywood, irmãos. E amor não é fácil. É difícil esse negócio de amar. Tem dia que de verdade a esposa está complicada, o marido está complicado, os filhos estão em fases da vida que são complicadas. Mas nós temos à nossa disposição o amor de Deus. O maravilhoso amor de Deus. Que não levou em conta o tempo da minha ignorância. Eu vou te amar. Você não merece, não. Mas eu vou amar você. Você não tem como pagar. Mas eu vou dar de graça. E vou prometer que um dia você vai estar comigo. Onde eu estiver, você vai estar comigo também. Lá na eternidade. Graças a Deus que nós fomos alcançados pelo amor de Deus. E podemos distribuir amor. Cuidado com a crítica. Se ela não vem acompanhada de ajuda e de bem pelo outro, é egocentrismo. É você querendo se mostrar que você é melhor que o outro. E você em nada é melhor do que o outro. Você foi agraciado pelo amor de Deus. Mas em nada você é melhor que o outro. Tira a graça de Deus sobre um esqueleto arcaico, restos de pecado. Entra o amor de Deus. Alguém feliz, bonito, que trabalha, que crê, que suporta, que tu crê e que sabe que o amor não acaba. Que Deus nos ajude a compreender isso e a praticarmos amor. Faz uma avaliação nessa semana aí. Quando você tiver que criticar alguém por alguma coisa, pensa assim, será? Será que eu estou olhando direito? As pessoas são bênção de Deus para a nossa vida. Cuida delas. Vamos orar? Deus querido, nós te agradecemos ao Senhor, porque você é tão bondoso comigo, com os meus irmãos aqui.
Nós te agradecemos, ó Deus, porque a tua graça nos alcançou no pior momento das nossas vidas, quando estávamos perdidos sem Deus. Então o Senhor apontou o nosso pecado, o Senhor apontou o nosso erro, e o Senhor nos amou de modo profundo, entregando-se a si mesmo através da pessoa e obra de Cristo naquela cruz maldita, para expressar todo o amor que o Senhor tem pela criatura e agora por nós que somos os seus filhos. Ajuda-me, a mim e aos meus irmãos aqui, Senhor, durante esta semana, praticarmos esta palavra do Senhor. E todas as vezes que tivermos que criticar, se tivermos que criticar, que o façamos, mas não nos esqueçamos de amor, a base de todas as coisas, para que nós não nos tornemos orgulhosos e prepotentes, egoístas, mas que nós nos coloquemos como servos do Senhor, para levar amor para aqueles que precisam de amor. Ajuda-me, a mim e aos meus irmãos também, ó Deus, quando formos criticados pelos outros, a receber isso, a ouvir, a valorizar, e aí irmos para a tua cruz, para que o Senhor nos ajude a sermos transformados. Oh Deus maravilhoso, obrigado por tu és tão grande, teu amor é imensurável. E um dia nós o experimentaremos em toda a plenitude, lá na eternidade, quando não for mais necessário a fé e a esperança, nós gozaremos apenas do amor de Cristo que o Senhor preparou para nós. Obrigado por todos que estão aqui, ó Pai. Conduza-nos de volta para os nossos lares. Dê-nos uma semana, Pai, abençoada pelo Senhor. E qualquer que forem as circunstâncias que nós atravessemos, que nós confiemos no Teu amor e na Tua graça. É o que nós pedimos ao Senhor, ó Pai, na convicção clara de que Tu és o nosso Deus, o nosso escudo e proteção. Obrigado, Deus, por tudo isso. Nós agradecemos ao Senhor e fazemos porque não poderia ser diferente. Não é pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Jesus, aquele que nos amou. É o que nós oramos hoje e sempre. Amém. Você pode depois, que assim que nós cantarmos, você pode vir aqui pegar cada um diferente aqui, um caixinho